Imagine, você ser mandado para a Europa para lutar contra regimes totalitários. Você dá sua vida por isso, e quando volta, encontra aquele que te mandou se tornando um ditador. Essa era a realidade de militares brasileiros, que em 1944, junto à elite, começaram a se irritar. Somado a isso, Vargas, o então ditador, não escutava os pedidos para a democratização do país e começou a tirar os militares do poder, gerando revolta. O estopim foi a lei contra o trust, desagradando liberais. Assim, os militares deram um ultimato e Getúlio abandonou o governo. Dessa forma, iniciou-se a Quarta República, a famosa e prezada República Populista. Eurico Dutra assume. As portas para a União Soviética são fechadas e os interesses brasileiros são alinhados com os norte-americanos. Como primeiro presidente a proceder Vargas, Dutra cria a Constituição de 46. Como reflexo da prorrogação exacerbada do governo Vargas, Dutra institui que a duração do mandato seja de 5 anos sem direito à reeleição. Além disso, reformas relacionadas ao poder judiciário, formando tribunais federais e Supremo Federal, e há reformas na autonomia dos estados. Durante a primeira parcela do mandato, houve um incentivo à importação e ao liberalismo. Nessa época, surgiram 3 principais partidos: PSD, UDN e PTB. Durante esse período, o direito à greve foi concedido para a população e a moeda nacional foi valorizada. Entretanto, houve um esgotamento das reservas de câmbio. Assim, entra a segunda fase, de intervenção estatal e incentivo à produção nacional, isto é, o extremo oposto. Com a adoção de outro sistema, houve melhora na economia. Porém, pela repressão estatal, surgiram revoltas e queda na quantidade de vida. O governo chegou ao fim em 1951. Getúlio Vargas candidatou na eleição de 50. Ele venceu, pois contou com o apoio de pessoas importantes, como políticos populistas. Além de fechar alianças com membros do PSD e UND. O governo foi marcado por crise política e tensão social, como uma resposta à monotonia da UDN e aos problemas econômicos. Entretanto, a monotonia foi um plano para acabar com o governo de Vargas. Nessa época, o desenvolvimento econômico contribuía para a desenvoltura das ideologias nacionalistas, que acreditavam que deveria haver uma intervenção do Estado na economia e investir nas áreas fundamentais da economia. Já a liberal defendia a intervenção do Estado fosse limitada e houvesse a utilização do capital estrangeiro na economia. No entanto, Getúlio defendia as ideias nacionalistas. Vargas era conhecido como o pai dos pobres, algo que não agradava à elite, o que resultou em um episódio prejudicial à classe, com a decisão do presidente de retirar os investimentos. Com a perda do apoio, Vargas procurou retomar apoio político. Todavia, a situação saiu de seu controle. Sim, a população se dividiu e passaram a acusar Vargas de corrupção e da tentativa da criação de uma república sindicalista. O desbalanceamento do governo pesou na economia, resultando em um aumento de 21% do custo de vida em 52. Já em 53, houveram diversas greves, como a Marcha das Panelas Vazias e a greve dos 300 mil. Assim, Vargas nomeou Goulart ao Ministério do Trabalho. Porém, a situação não melhorou. O governo gastou muito mais do que deveria e deixou a balança comercial negativa. Os Estados Unidos deixou de realizar investimentos no Brasil pela Guerra da Coreia. E ainda assim, Goulart conseguiu reaproximar a classe trabalhadora do governo. Mas, como consequência, a classe média distanciou-se, já que João não era tão popular por aquelas pessoas. Assim, os rumores de implantação de uma república sindicalista voltaram. Para piorar, Goulart propôs um aumento do salário mínimo em 100%, o que enfureceu principalmente os militares. Conseguinte, Jango foi tirado de seu cargo. Mesmo assim, Vargas continuou com um aumento de 100% do salário mínimo, o que não melhorou a situação econômica. Por isso, em 54, Vargas sofreu vários ataques, como uma tentativa de impeachment,
ameaças de governos militares e até mesmo uma tentativa de assassinato. Consequentemente, Café Filho, vice-presidente, rompeu relações com Vargas e as pessoas o ameaçavam para ele sair de seu cargo. Então, Vargas cometeu suicídio e Café Filho assume. Na campanha eleitoral de 1955, após um golpe militar organizado por Henrique Teixeira Lott, ministro da Guerra, Juscelino Kubitschek foi candidato por uma aliança de partidos de centro-esquerda, sendo considerado um candidato varguista. Durante o governo JK, a industrialização foi desenvolvida no país, principalmente com a presença de empresas multinacionais, tais como montadoras de veículos automotores. A construção de Brasília, a atual capital do país, foi a 31ª meta de Juscelino. Apesar da oposição da UDN e diversas dificuldades, Brasília foi inaugurada em 1960. Na disputa presidencial, Juscelino Kubitschek obteve 35,68% dos votos. Marcado pelo desenvolvimento nacional, Juscelino Kubitschek foi eleito durante uma ameaça de golpe de Estado. Em seu segundo dia de governo, Kubitschek divulgou seu plano de metas, composto por 30 tópicos que deveriam ser atingidos durante seus 5 anos de mandato. O plano visava desenvolver áreas que eram considerados obstáculos para a economia brasileira, como a geração de energia e sistemas de transporte e portos. Como seu candidato, a UDN lançou o militar Juarez Távora. Já o Partido Social Progressista lançou Adhemar de Barros. Seu governo durou apenas 7 meses, sendo o governo com menor duração. Seu governo foi marcado pela independência nas relações internacionais e sua renúncia. Em 25 de agosto de 1961, Jânio Quadros se renuncia e causa uma grande crise militar que por pouco não acaba em guerra civil. Jânio Quadros era do Partido Trabalhista Nacional, o PTN, de centro-direita. Jânio sempre prometia varrer a corrupção do Brasil. A UDN civil. Jânio Quadros era do Partido Trabalhista Nacional, o PTN, de centro-direita. Jânio sempre prometia varrer a corrupção do Brasil. A UDN decide apoiar Quadros nas eleições de 1960. O concorrente direto de Quadros era Marechal Henrique Teixeira Lott, que ainda tinha sido ministro da guerra do governo de Juscelino Kubitschek. Jânio Quadros enviou um bilhete ao Congresso comunicando a sua renúncia com a justificativa de que forças terríveis o impediam de governar. Sua renúncia foi uma tentativa de golpe que não deu certo. O plano de Jânio sempre foi obter amplos poderes, enfraquecer o Congresso e assim governar como se ele fosse um ditador. Após a renúncia de Quadros, João assumiu o governo. O cenário político era de caos. Nos anos anteriores, havia surgido movimentos sociais, tais como sindicatos trabalhistas, rurais e urbanos, além do movimento estudantil, todos tendo algo em comum: luta pela melhoria dos sistemas e por igualdade. Tanto era um caos que, na instância imediata após Goulart assumir, alguns militares o ameaçaram de morte, caso pisasse no Brasil. A partir daí, o partido de João, PTB, iniciou uma campanha legalista bem-sucedida pela posse de Jango. A campanha polarizou o Brasil, armando civis e aproximando a população de uma guerra civil. Com medo do conflito, resolveu-se que haveria adoção de parlamentarismo, reduzindo o poder de Goulart, que em setembro de 61 assumiu efetivamente o governo. Durante esse período, Jango teve que lidar com a dívida brasileira de 1,5 bilhão de dólares e com a observação assídua dos Estados Unidos sobre o esquerdismo de Goulart, uma vez que o globo se polarizava entre capitalismo e socialismo, no contexto da Guerra Fria. Além disso, nesse período, houveram 3 primeiros ministros: Tancredo Neves, Brochado da Rocha e Hermes da Lima. Em 63, a população votou e optou pela adoção do presidencialismo. Dessa forma, Goulart começou a agir. Estabeleceu o plano trienal, que consistia em controle de gastos e congelamento de salários. Porém, tudo deu errado quando aumentou-se os salários públicos. Assim, surgiram as reformas de base, que propunham 6 remodelamentos principais: agrário, a desapropriação de grandes fazendas não utilizadas, tributário, ou seja, quanto maior sua renda, maior serão os impostos que você vai pagar e vice-versa, eleitoral, direito dos votos aos analfabetos, bancário, maior crédito bancário, urbano, diminuição do valor dos imóveis e educacional,
mais vagas nas universidades. Das 6, apenas a agrária foi acatada. Porém, o governo se responsabilizou com o pagamento de uma indenização àqueles que teriam suas posses rurais desapropriadas. Mas isso não era viável. Pequenos camponeses apoiaram mesmo assim, em sua maioria membros da Liga dos Camponeses. Porém, os grandes se opuseram. Essa grande oposição, somada ao aumento da UDN, o partido oposto, e a crise socioeconômica, resultou em um golpe de Estado militar, em 64, tirando Goulart da presidência. O governo só se desgastou mais, e assim houve uma brecha para o golpe. Em 1964, foi realizado um golpe militar feito principalmente pelos militares, que contavam com apoio político e civil. Assim, se iniciou a época da ditadura, onde os presidentes eram eleitos indiretamente. Foi nessa época também que muitos partidos se tornaram ilegais, só deixando brecha à Aliança Renovadora Nacional e ao desenvolvimento democrático brasileiro, que ficou conhecido como bipartidarismo. Esse movimento favorecia o poder executivo e proporcionava uma imagem de legalidade à ditadura. Assim, a MDP assumiu o papel de oposição e a arena do governo. Almirante Aragão, assassino monstruoso, incestuoso miserável. Almirante Aragão, não te aproximes, porque eu te mato com meu revólver. Na presidência da República dos Estados Unidos do Brasil, Sua Excelência, o senhor Humberto de Alencar Castelo Branco. Governo de Humberto de Alencar Castelo Branco. Seu governo durou de 1964 a 1967 e ficou caracterizado por implantar as bases da política de repressão da ditadura militar. Castelo Branco foi o primeiro presidente da ditadura militar. As bases do aparato repressor que se estabeleceu durante o período e assim ficou conhecido como Anos de Chumbo. Castelo Branco substituiu Ranieri Mazzilli depois de conquistar 99% dos votos. O Ato Constitucional 1 tinha o objetivo de justificar a deposição de João Goulart e de criar o aparato periódico para permitir que a ditadura impusesse a repressão e a perseguição aos seus opositores políticos. O Ato Constitucional 1 não anulou a Constituição de 1946, apenas fez modificações. O ato Constitucional 1 também causou uma forte repressão aos movimentos sociais. Os dois grandes alvos foram o movimento estudantil e o movimento dos camponeses. As ligas camponesas também foram bastante reprimidas. Essa repressão tinha o objetivo de acabar com a elite reformista de esquerda e centro-esquerda. A segurança de que o remédio para os malefícios da extrema esquerda não será o nascimento de uma direita reacionária. O Ato Constitucional 2 fortaleceu o poder do Executivo e decretou que a escolha dos presidentes aconteceria a partir de eleições indiretas. O Ato Constitucional 3 estipulou o sistema bipartidário no Brasil, surgiu a Aliança Renovadora Nacional, a ARENA, e o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB. Surgiu a Lei de Greve, que tornou as greves impossíveis no Brasil. E dentro deste cenário de novas esperanças, toma posse da presidência da República o Marechal Arthur da Costa e Silva. Governo de Arthur Costa e Silva. Arthur da Costa e Silva foi presidente do Brasil durante a ditadura militar e assumiu o cargo após o governo de Castelo Branco. Seu mandato foi de 1967 a 1969 e foi marcado pela intensificação do autoritarismo e pela implantação do Ato Institucional 5, que ampliou os poderes do governo e restringiu severamente as liberdades civis. Costa e Silva promoveu políticas de desenvolvimento econômico, mas também enfrentou crescente oposição política e social, com manifestações e protestos contra o seu regime. Sua administração foi caracterizada por uma forte repressão a opositores, resultando em perseguições políticas, censura e a violações aos direitos humanos. Em 1969, Arthur sofreu um AVC que o deixou incapaz de governar. Com a solenidade de posse do novo presidente da República Federativa do Brasil, General Emílio Garrastazu Médici. O governo de Emílio Médici, embora tenha sido marcado por dura repressão e nomeado de Anos de Chumbo, foi o único durante a ditadura militar que realmente apresentou estabilidade política. Quando Médici assumiu o governo, ele encontrou um contexto de revoltas e instabilidade política e econômica, principalmente pelo fato de que havia um grande histórico e recorrência de conflitos dentro da própria direita extrema. Em seu governo, Emílio permitiu que os direitistas radicais assumissem voz e domassem a população, defendendo a ideia de que a resposta para revoltas era apenas uma: punição severa.
Por isso, seus 5 anos de mandato foram de extremíssima repressão política e social, a maior de toda a história do Brasil. Isso reflete-se no primeiro ato na presidência exercida por Médici, incorporar o AI-5, que consistia na suspensão do direito de voto nas eleições sindicais, além de uma restrição forte a manifestações, como um resultado do real autoritarismo implantado no Brasil. O que motivou a criação desse ato institucional foram as críticas feitas por democratas à ditadura. Com isso, a oposição se revoltou, e houve muitos assaltos, sequestros, entre outros. Destacavam-se comunidades como Aliança Libertadora Nacional, o Movimento Revolucionário de 8 de Outubro, o Partido Comunista do Brasil e a Vanguarda Armada Revolucionária, que desejavam o fim da ditadura e a instauração do socialismo. Houve a Guerrilha de Araguaia, onde militantes do PCdoB se misturaram com fazendeiros e começaram a promover o socialismo, querendo travar uma guerra contra o Estado. O exército, no entanto, com a inteligência e espionagem da época, descobriram um plano e perseguiram todos aqueles que os elaboraram. A partir daí surge a tortura, psicológica e física, usada pelo governo como método de obtenção de informações e repressão. Fiquei 3 anos na cadeia e eu fui barbaramente torturada, senador. E qualquer pessoa que ousar dizer a verdade para interrogadores compromete a vida dos seus iguais. Entrega pessoas para serem mortas. Eu me orgulho muito de ter mentido, senador, porque mentir na tortura não é fácil. Porque aguentar a tortura é algo dificílimo. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra. Outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Apesar de termos feito tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Nós estamos instituindo a ditadura. Que é com verdadeira violência aos meus princípios e ideias que adoto uma medida final. Contudo, durante sua delegação, houve o que foi nomeado de milagre econômico, que se refere às altas taxas de desenvolvimento, 7% a 13% anualmente, que o país encarava. Além disso, o governo investiu em construções por todo o Brasil e uma maior exploração em territórios não muito habitados, como a Amazônia e o Centro-Oeste. Ainda somado a isso, havia o fator que os países exportadores de petróleo diminuíram muito seus preços, e o Brasil incentivou a importação. Tudo isso gerou uma euforia insana na população, que via todo o contexto como um resultado da ditadura. Nesse período, há um aumento do nacionalismo, com frases como Brasil, ame-o ou deixe-o. Um nacionalismo altivo, equilibrado e justo é instrumento de governo. Este é um país que vai para frente. No entanto, as construções foram feitas com empréstimos estrangeiros, e essa êxtase demasiada acabou fazendo com que o valor das dívidas externas aumentasse estupidamente, endividando o governo brasileiro com o exterior. Assim, quando o contexto exterior muda, o Brasil decai, e há aumento na disparidade social, pela concentração brutal de bens. Ainda assim, Médici não é deposto, e sim, passa seu cargo para Geisel. O jeito que eu trabalho era para ganhar mais ou menos, né? Esse saláriozinho não... Com papel importante ao assumir a chefia do gabinete militar do Castelo Branco, Ernesto Geisel tomou posse como presidente em março de 1974. Durante o governo, a ditadura foi perdendo aos poucos seu estímulo e poder. O mesmo definiu o processo de transição de democracia como uma transição lenta, gradual e segura. Em seu primeiro ano de governo, Ernesto permitiu que a oposição fizesse propagandas, assim acabando com a censura por parte da imprensa. Houveram também alguns casos que difamaram seu governo, como a morte do jornalista Vladimir Herzog, no Departamento de Operações da Informação, órgão do Exército de Inteligência Governamental. Geisel apresentou em 1977 o Pacote de Abril, conjunto de leis relacionadas ao processo eleitoral que visavam interromper o avanço da oposição. No ano de 1978, teve de enfrentar a greve em massa dos metalúrgicos, liderada por Luiz Inácio Lula da Silva.
em 15 de março de 1969 e entregou o cargo a João Batista Figueiredo. João Figueiredo assumiu em 1979. Ele encontra o Brasil em um estado de extremo caos, uma vez que o Brasil está no processo de reabertura à democracia. Enquanto os militares conservadores não apoiam, os democratas, a população, os estudantes e os trabalhadores apoiam. No momento que ele entra na presidência, ele já acaba com a política do bipartidarismo, ou seja, a criação de novos partidos. E ele cancela a maioria dos atos institucionais. Ele também cria a Lei da Anistia, que ficou muito famosa. Porém, embora a Lei da Anistia propusesse trazer de volta os exilados e presos políticos que foram afastados pela ditadura, ela não tinha muito regras. Portanto, os militares que cometeram tortura também são absolvidos de seus crimes, causando um pouco de maior instabilidade. Os militares, como eu disse, que não apoiam, eles começam a fazer atentados. Um dos que ficou muito famoso foi no Rio Centro, que eles fariam uma carta-bomba e jogariam no meio de um evento do Dia do Trabalhador, porém não deu certo. Em outro âmbito, os democratas, eles pediam a aprovação da emenda Dante de Oliveira, que basicamente propunha o seguinte: eleições diretas, ou seja, o povo iria às urnas para realmente votar e escolher quem seria seu próximo líder. Mas não é aprovada. E sim, a população tem que passar mais um ano depois desses 21 sem poder votar. Mas ainda assim é um progresso, porque mesmo que as eleições sejam indiretas, há 2 candidatos para a presidência do Brasil. E os 2 são candidatos civis. O que vence se chama Tancredo Neves. E ele realmente, factualmente, começa a instaurar um governo civil no Brasil, dando um fim factual à ditadura que assolou a comunidade brasileira por 21 anos.